E o sacerdote relativiza. Uma vez uma aluna minha de catequese, no ano passado, inclusive, ela veio falar comigo que ela confessou um pecado grave e o sacerdote disse para ela que isso não era mais pecado, segundo, aspas, a doutrina atual da igreja. Então, vejam, isso mostra claramente a supressão de um sacramento da vida da igreja. Fiéis que não se arrependem devidamente, não se confessam com a devida frequência e muitas vezes sacerdotes que desprezam o sacramento da confissão, que consideram que o fiel é escrupuloso por confessar os seus pecados veniais e as suas imperfeições, as suas misérias, e que o fiel é um exagerado, ou muitas vezes até negam, como eu falei, que é pecados mortais o são. Vejam que é uma crise que afeta os fiéis de uma maneira geral, tanto aquele que é chamado a absolver, como aquele que é chamado a se confessar. Eu costumo dizer, não é tema da aula, para os meus alunos, que eles devem se confessar pelo menos uma vez por mês. Isso eu digo para não deixar um fardo pesado nos ombros deles. Mas eu digo, olha, os santos se confessavam toda semana. Então, se vocês quiserem se confessar toda semana, não tem problema. Se vocês quiserem se confessar de 15 em 15 dias, não tem problema. Mas pelo menos uma vez por mês é o que eu costumo dizer para os meus alunos de catequese. E hoje, muitas pessoas não cumprem nem o mandamento da igreja, que é se confessar uma vez por ano. Há fiéis que passam anos e anos, décadas e décadas sem se confessar. Então a gente percebe que na prática o sacramento da confissão de alguma maneira foi suprimido da vida da igreja. Outro ponto da crise da confissão que eu não abordei é a assustadora preguiça de alguns sacerdotes para confessar. Muitas vezes o fiel procura o sacerdote e ele está muitas vezes numa situação concreta de pecado grave. Às vezes dá vontade de sacudir o sacerdote e falar: eu estou em pecado grave, se eu morrer agora eu irei para o inferno. O Senhor tem o dever de me confessar. Muitas vezes o sacerdote reage a um pedido de confissão como se fosse um xingamento à mãe dele, como se fosse um tiro nele, como se você estivesse a pedir um favor. Os senhores são obrigados a atender o fiel em qualquer circunstância, em regra, a não ser que haja uma causa grave para não atendê-lo. Ele não precisa dizer que ele está em pecado grave, ele nem precisa estar em pecado grave. Se ele pede a confissão, o sacerdote é obrigado a confessá-lo. E muitas vezes não é assim que esse belo pedido humilde do perdão de Deus é recebido. Quantas vezes nós recebemos afrontas, cara feia, preguiça? Isso é inaceitável e é uma manifestação da crise no sacerdócio, mas que toca diretamente a crise do sacramento da confissão.